para o eleitor brasileiro sabe diferenciar o que é uma esquerda, o que é centro e o que é direita? Não, o eleitor, eu acho, o médio do Brasil não tem essa condição, a começar pela escolaridade, quer dizer, nós não temos um povo que sabe pensar. É por isso que surgem então fenômenos como o Severino, que se elege, depois ele fica presidente da Câmara. Por outro lado, nunca a Câmara também foi tão bem representada quanto com o Severino, porque aí a cara de pau empatou dos dois lados, entendeu? Depois ele quase foi reeleito de novo. Então isso é bem típico de um povo que não tem escolaridade suficiente para poder discernir, para poder ser questionador, ser crítico. Então o povo acho que não distingue isso. O povo tem mais um apelo imediatista, que eu acho que se nota bem hoje no Bolsa Família, que na verdade é o grotão do Lula. O Lula se deu bem com isso, aumentou. Mas é um programa que veio do Fernando Henrique, quer dizer, não foi um programa do PT propriamente, né? Ele apenas melhorou, elevou e tal, claro, né? Fez disso um programa muito grande, que também é um mérito, eu acho, né? E também não sou contra a assistência. Eu acho que as pessoas que têm fome precisam comer, mas eu sou contra que a assistência seja feita por ela mesma, porque vira assistencialismo e não sai daí. Quer dizer, o povo não vai mudar a condição social propriamente, embora viva melhor, coma melhor, que já é muito importante, mas estou dizendo que precisa ir além. Então, para isso sim, o povo percebe. Eu acho que na reeleição do Lula isso teve alguma influência. Não digo que tenha uma influência tenha tido uma influência arrasadora, mas teve uma influência bastante grande esses fiéis, esses adeptos dele que ele pegou pelo Bolsa Família e programas similares. A imprensa vem comparando o presidente Lula ao presidente Getúlio Vargas no que diz respeito ao populismo. Hoje existe espaço para o populismo no Brasil? A sociedade aceitaria novamente um populismo no Brasil? Olha, aí eu acho que a gente comete o seguinte erro. A gente vê o populismo aos olhos da classe média. A classe média eu acho que já poderia ter se libertado do populismo, mas não a massa popular. A massa popular, primeiro, não saberia nem discutir o que é populismo, entendeu? A massa popular é cheia de problemas, cheia de carências, cheia de misérias, e o governante que as preenche será bem-vindo. Eu acho que se pode ver isso também no populismo do Chaves, no populismo do Evo Morales. O povo vê assim. Então, acho que não dá para confundir aí o que nós vemos, o que nós entendemos por populismo, aos olhos de pessoas mais instruídas, da classe média ou da classe alta, que já acham que é uma fase passada. Mas eu acho que num país como o Brasil, o retorno ao populismo sempre é possível. O PPS está organizando uma conferência para discutir novos rumos para a esquerda e ela chama toda a sociedade e todos os partidos, independente também da pessoa se tiver alguma filiação partidária. Seria o início da formulação de um projeto único se os partidos aceitassem esse convite? Bem, eu acho uma ideia muito importante. É muito bom que um partido de esquerda tome uma iniciativa plural. Você tem sua posição, mas você admite conviver com outras posições. Aí é muito importante ver como é que fica esse ecumenismo, esse pluralismo. Precisa ter uma agenda mínima comum, para poder também ter um exercício de poder. Você não faz um exercício de poder sem uma agenda comum, em que as pessoas se coliguem e tenham maioria. Se você não tem maioria, você não exerce o poder. Então precisa de gente, precisa negociar. O problema é negociar na esquerda. Porque, primeiro, você pode ter que negociar com a direita. E quando entra um partido de direita ao seu lado, aí fica muito comprometido. Eu acho que o Fernando Henrique afundou aí. No momento em que ele fez a coligação enorme com o PFL, na época, né, que eu acho que é o partido mais... o pior partido que tem no país, um dos piores, pelo menos no meu modo de ver, entendeu? Aí ele já estava muito comprometido. E também agora o Lula fazendo uma coligação tão ampla com o PMDB, não é muito diferente o PMDB do antigo PFL, né? Então aí que está, negociar como? Então acho que é muito importante partir de uma programática que una e não que fragmente. Então, pegar certos temas importantes que poderiam ser de consenso, onde as pessoas poderiam ter uma certa tranquilidade em termos de argumentação comum, e aí fazer uma plataforma. Eu acho isso super importante. Recentemente, a população se mobilizou na internet e surgiram os movimentos Cansei e Fora Lula. Na última semana, teve protestos em vários aeroportos por conta da crise aérea. O que acontece hoje com a sociedade? A gente não vê muita movimentação por parte da sociedade, mobilização social. A indignação ela é intensa, mas a mobilização é fraca. O que acontece hoje com a sociedade? Bem, olha, as pesquisas, os dados do IBGE já estavam mostrando que o associativismo no Brasil está caindo. Se você olhar também para os sindicatos, também existe uma crise forte nos sindicatos e tem menos gente sindicalizada.
Se você olhar, por exemplo, nos professores básicos, que deviam ser exemplos de cidadania, pelo menos pelo fato deles trabalharem a cidadania popular na escola básica, tem 15%, 16% de professores sindicalizados, quer dizer, uma minoria muito pequena, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de retraimento do associativismo. A sociedade se indigna, reclama, mas não age, não se movimenta, não se articula. Existe uma outra coisa ainda, claro, por exemplo, o Movimento Sem Terra, que é um exemplo bem interessante, pode ter se desvirtuado, hoje ele sofre muita crítica também porque ficou muito heterogêneo, híbrido, sei lá, né? Mas ainda era um dos movimentos que ia para a rua, que não deixava fazer a reforma agrária só pelo Estado, ele queria participar e tal. Quer dizer, não é um movimento contra o Estado, mas ele sempre pensou que se deixar isso na mão do Estado, simplesmente vai pegar terra ruim, devoluta, lá não sei onde, sem infraestrutura e coisas do gênero, né? Então, acho que aí teria muita coisa para fazer. Eu penso que um projeto importante seria realmente arrumar a escola básica. Se a escola básica não funcionar no país, nós não teremos um país capaz de participar, inclusive economicamente, e muito mais ainda politicamente. Então, eu penso que hoje uma das propostas fundamentais é arrumar a situação da educação. Eu podia dar exemplos. A Coreia, há 40, 50 anos atrás, estava muito atrás do Brasil. Hoje ela está na frente do Brasil quase em tudo. Inclusive em patentes, em pesquisa e tal. É um paísinho pequeno, mas que investiu tudo em educação. Agora, nós fazemos uma educação que vai de mal a pior. A cada ano as crianças aprendem menos e não se toma providência. Aliás, agora esse ministro inventou o IDEB, e de repente, né, como ele faz uma adesão com cada prefeito e coloca no papel, tem 28 metas e tal, pode ser que surja alguma coisa, seria uma grande esperança. Mas essa deveria ser, eu acho, uma bandeira da esquerda.